Confira agora os palpites de hoje com estatísticas e análises rápidas. Palpites assertivos, direto ao ponto. Primeiro jogo, Bodo Glimt versus Sandefjord, pela 13ª rodada, Noruega Eliteserien. Data e hora, 12 de julho, às 11 horas local, estádio Aspmyra, Bodo. O Bodo Glimt, dos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1, com média de 2,6 gols. Já o Sandefjord ganhou em 3 dos últimos 5 jogos. O último confronto, 2-1 para o Sandefjord em casa. Palpite: vitória do Bodo Glimt ou mais de 1,5 gols. Segundo jogo, Fredrikstad versus Molde, pela 13ª rodada, Noruega Eliteserien. Data e hora, 12 de julho, às 13 horas local, estádio Fredrikstad. O Fredrikstad, dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2, com média de 1,2 gols. Já o Molde perdeu em 4 dos últimos 5 jogos. O último confronto, 0-0 em Fredrikstad. Palpite: vitória ou empate do Fredrikstad. Terceiro jogo, Novo Horizontino versus América Mineiro, pela 16ª rodada do Brasileirão, Série B. Data, hora, 12 de julho, às 16 horas, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biase, Novo Horizonte. O Novo Horizontino, dos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1, com média de 1,75 gols. Já o América Mineiro ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. O último confronto em Novo Horizonte, 1-1. Palpite: vitória ou empate, Novo Horizontino. Quarto jogo, Flamengo versus São Paulo, pela 13ª rodada do Brasileirão, Série A. Data, hora, 12 de julho, às 16h30, no Maracanã. O Flamengo, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1, com média de 2,75 gols. Já o São Paulo ganhou 2 e perdeu 3 dos últimos 5 jogos. O último confronto em São Paulo, 0-0. Palpite: vitória do Flamengo. Quinto jogo, Internacional versus Vitória, pela 13ª rodada do Brasileirão Série A. Data, hora, 12 de julho, às 16h30, no estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre. O Internacional, dos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2, com média de 1,40 gols. Já o Vitória perdeu 3 e empatou 2. Último confronto em Porto Alegre, 3-1. Palpite: vitória do Internacional. Sexto jogo, Vasco versus Botafogo, pela 13ª rodada do Brasileirão Série A. Data, hora, 12 de julho, às 18h30, no estádio São Januário, Rio de Janeiro. O Vasco, dos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1, com média de 1,33 gols. Já o Botafogo ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. Último confronto em São Januário, 1-0. Palpite: vitória ou empate, Botafogo. Sétimo jogo, Paysandu versus Atlético Goianiense, pela 16ª rodada do Brasileirão Série B. Data, hora, 12 de julho, às 18h30, no estádio Leonidas Sodré de Castro, Belém. O Paysandu, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1, com média de 0,65 gols. Já o Atlético Goianiense ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. O último confronto das equipes, 2-5 Pro Atlético. Palpite: vitória ou empate, Atlético Goianiense. Oitavo jogo, Atlético Paranaense versus Goiás, pela 16ª rodada do Brasileirão Série B. Data, hora, 12 de julho, às 20h30, no Liga Arena, Curitiba. O Atlético Paranaense, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2, com média de 1,29 gols. Já o Goiás ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1 dos últimos 5 jogos. O último confronto foi em Goiânia, 1-1. Palpite: vitória ou empate, Goiás. Nono jogo, Bahia versus Atlético Mineiro, 13ª rodada do Brasileirão Série A. Data, hora, 12 de julho, às 21 horas, no estádio Arena Fonte Nova, Salvador. O Bahia venceu 4 dos últimos 5 jogos e perdeu 1, com média de 1,33 gols. Já o Atlético Mineiro ganhou 3 e empatou 2. Último confronto em Salvador, 3-0. Palpite: vitória ou empate, Bahia. Esses foram os palpites que separei para hoje. Até o próximo vídeo.